sejam muito bem-vindos. Eu sou Driele Liário e este é o Ponto Feminino. Hoje vamos falar sobre um tema que envolve sonhos, expectativas, mas também muitas dúvidas e desafios: reprodução humana e infertilidade. E para essa conversa recebemos novamente uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui conosco em outro programa e quando falamos sobre laser íntimo e terapia hormonal, temas que despertam muito interesse sobre as mulheres. Hoje é um prazer receber novamente a doutora Silvia Joly, ginecologista, especialista em saúde da mulher e reprodução humana. A doutora Silvia, seja muito bem-vinda novamente aqui no programa Feminino. Aí eu agradeço, né? Como outra vez, é um enorme prazer estar aqui, né? Num programa de uma audiência tão alta, né? E saber que eu estou atingindo tantas mulheres, né? Com dicas que muita gente, né, desconhece. Então é uma honra estar aqui É com um prazer vocês, nosso viu? aqui da TV Judaica, do Pronto Feminino, te receber novamente. A nossa última conversa foi excepcional e foi de uma audiência incrível e eu estou muito feliz de você voltar aqui. Doutora Silvia, para quem ainda não te acompanhou na entrevista anterior e ainda não te conhece, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória para a gente. Há quanto tempo você atua na medicina? E a sua especialização e o trabalho que você tem desenvolvido em toda essa sua trajetória? Olha, bom, eu sempre tive o sonho de ser médica, sempre, né? Desde criança. E eu fiz faculdade na Unicamp, em Campinas, fiz residência lá também, pós-graduação, e eu sou formada há 31 anos e fiz toda a minha trajetória por lá mesmo, né? Na faculdade, eu acabei escolhendo fazer ginecologia e obstetrícia, especialmente por lidar muito com a vida, né? Então, assim, a obstetrícia lida muito com a vida e a reprodução, né, que veio depois disso, né, que foi já na minha pós-graduação, né, que eu decidi fazer essa parte também de reprodução humana, que lida muito com o sonho, né, de ser mãe, porque quem tem filho não tem essa dimensão do quanto é sofrido para um pai ou para uma mãe, ou seja, para um homem ou para uma mulher que quer ter filho e não consegue. Então, assim, ajudar a realizar esse sonho, né? Porque não é a gente que realiza, né? Uma série de situações, né? Então, ajudar a realizar esse sonho é muito gratificante. Então, a ginecologia entrou na sua vida a partir do momento que você decidiu ser mãe ou não? Não, eu fui mãe depois. Mas ela entrou na minha vida porque essa vontade de contribuir para a saúde feminina, essa questão de lidar com o neném nascendo, com a vida, né? É uma coisa que me encantou demais, né? Na época que você começou assim a estudar a medicina, você já tinha esse foco no que você realmente queria? Porque você achou necessidade, que as mulheres tinham dificuldades? Não, porque a gente entra muito perdido na faculdade, sabe? Você não conhece as áreas da medicina direito, né? Daí no internato, que é no 5º e 6º ano, que você passa por todas as áreas para conhecer um pouquinho de cada uma. E foi na ginecologia que eu me encantei, né? Você fala, é engraçado isso, não Que tem você se explicação, encontrou, né? na verdade Que é um a gente propósito, né? porque a gente trabalha, a gente, né, passa em várias áreas e trabalha um pouquinho, né? Como, né, você não é aluno, mas você está lá em cada área. E tem áreas que você não se identifica, né? Que você fala. E na ginecologia eu falo, não, eu quero trabalhar com isso, eu me identifico. Existiu algum momento assim, como segunda opção? Você pensou em uma outra área como segunda opção? Eu pensei até numa segunda opção. Qual era? É totalmente diferente, Sim, né? Sou da imagina. risada. É bom saber, né? Porque a gente é uma curiosidade. Na época eu pensei em psiquiatria, porque eu falei assim, né, ajudar né, na mente humana, assim, né? Assim como eu pensava em ajudar as mulheres, vai ajudar um pouquinho essa questão da mente humana, né? Mas então eu pensei em psiquiatria, mas eu fui fazer um estágio em uma clínica psiquiátrica
E daí, o que acontece comigo? Eu sofria, eu saía de lá e sofria em casa, pensando naquele, Sim. sabe? Então, assim, Uhum. eu não sou uma pessoa Você que eu levava como... para sua vida. Na ginecologia a gente leva muita coisa também, mas assim, a psiquiatria é diferente, né? Você tem que ter muito mais esse desprendimento, né? De sair da sua vida profissional para pessoal. E eu não conseguia, então aquilo me deixava, atingia muito minha vida pessoal. Eu falei, não, acho que me Aí identifico, você, eu consigo me imaginar trabalhando como ginecologista sim. obstetra. E hoje você consegue ajudar, assim, muitas mulheres nesse... Sim, sim. Como que é isso? Me conta um pouco. Isso nossa, é muito gratificante, né? Eu ajudo, assim, é claro que em, né, todas as áreas de ginecologia, mas nessa parte em especial da reprodução, a gente vê que tem muita falta de orientação, né? Aqueles casais que estão há muitos anos tentando engravidar e não buscam ajuda porque acham que um dia vai chegar. Uhum. Não, é só a gente desestressar que a coisa vem, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que desmistificar, porque esperar o tempo passar pode ser tarde, principalmente Uhum. para a mulher, né? Porque o relógio biológico da mulher é, vai andando, né? E o envelhecimento ovariano, infelizmente, acontece, independente da mulher Sim. estar linda e maravilhosa, né? Com Uhum. 40, 45, 50, Sim. 55, então... A doutora Silva Joly, ela esteve conosco no programa anterior falando sobre laser íntimo, né, e terapia Isso, hormonal, que foi um sucesso incrível aqui na TV Judaica. E hoje, como ela veio falar sobre fertilidade, né, reprodução isso. humana e infertilidade, para quem não conhece esse assunto, estejam também acompanhando a outra entrevista da doutora, né, por isso que a gente chamou ela novamente aqui, porque como foi todo esse sucesso. Conte pra gente, da TV Judaica, o que realmente é essa parte que é a reprodução humana e infertilidade, do que se trata este assunto. A reprodução humana é uma especialidade da ginecologia que trata da fertilidade, tanto da mulher como do homem, né? E tem muita gente, a gente fala assim, é dificuldade para engravidar, mas não é só isso. É a dificuldade de ter um filho, porque muitas mulheres engravidam e têm perdas, tem vários abortos de repetição, né? Então, ela também engloba essa questão. Então, assim, é tudo relacionado a ter um filho, tá? E não Uhum. só engravidar, né? Como é o conceito, né, de infertilidade. Então, a reprodução humana, ela engloba tudo isso, né? E assim, a partir de que momento um casal deve procurar um especialista em reprodução humana? Porque às vezes eles ficam perdidos no... Às vezes vão numa ginecologista normal. Existe uma especialidade específica? Qual a importância de procurar este profissional específico? Bom, quando o casal né, a gente fala antes dos 35 anos, quando o casal mantém relações sexuais frequentes, sem nada para evitar filho e no decorrer de um ano não engravida. Ou depois dos 35 anos, quando em 6 meses isso não acontece, né? Sem evitar nada. Então, já é hora de procurar ajuda sim, porque, né, a gente espera esse tempo, né? Passou de um ano ou 6 meses após os 35 anos, a gente sabe que deve ter alguma coisinha dificultando, né? Então, eu sempre falo, né? Porque os casais vão e falam assim, doutora, mas é impossível engravidar espontaneamente, naturalmente? Eu falei, não, nada é impossível, porque a gente vê casos muito difíceis engravidando. Então, assim, nada é Exatamente. impossível, mas a gente, em reprodução, a gente trabalha muito com probabilidades, né? Qual a probabilidade de você engravidar naturalmente? É alta, é baixa, né? Então, assim, esses casais que estão esperando... e assim, tem outras grandes indicações, né? Por exemplo, hoje a gente fala muito e tenta fazer assim, a maior quantidade de campanha possível a respeito do congelamento de óvulos, né? É claro que tem também o congelamento de óvulos social, oncológico, de pacientes que vão ser submetidos a um tratamento para câncer, que vão perder os óvulos, a gente congela antes desse tratamento, para ela não perder esses óvulos. Mas, quando a gente está falando em congelamento social, são aquelas mulheres que sonham um dia em ser mãe,
mas não agora, né? Sonham em ser mãe no futuro. E só que é assim, né? Principalmente quem trabalha em mundo corporativo, empresa, ou quem quem é da parte acadêmica, científica, as pessoas querem ter filho mais tarde, porque querem ou uma ascensão profissional, ou elas querem fazer uma pós-graduação, estudar mais, ou quer juntar um dinheirinho para, né, para ter uma estrutura para ter filho, e isso, né, o tempo vai passando. Então, o ideal é que a mulher não espere muito. A gente falava antes assim, 35 anos, hoje a gente fala em torno de 30 e pouquinhos anos, né? Quer ter filho mais para frente? Congele os seus óvulos. E outras situações também, né, que engloba a reprodução, né, procurar ajuda. Teve um aborto até que a gente considera né, que não seja normal, né, mas não é tão incomum, né, a taxa de abortamento é entre 20% e 25%, mas assim, teve 2 ou 3 abortos, já é hora de buscar ajuda, né, por que não está conseguindo segurar esse nenê? Então, assim, nessas situações todas, Já é um né, e sinal, tem nesse outras mais, caso. né, mas essas são as Sobre isso mesmo que eu principais. ia perguntar. O que tem dificultado mais hoje em dia? Não sei se muda conforme as épocas, ou eu não sei o que influencia também, né? O que tem dificultado mais essa gravidez natural? Olha, com certeza, o fator tem vários fatores, né, mas o fator principal mesmo é a idade da mulher. Sério? Justamente porque a mulher hoje quer se planejar para ter filho mais tarde, Uhum, por conta que, né, há muito tempo atrás a mulher, né, muitas sonhavam em tomar conta da casa, dona de uhum. casa. Hoje muitas mulheres querem ter uma profissão, né, e esse querer ter uma profissão, né, às vezes elas entram numa empresa e querem ter uma ascensão profissional, ou a mulher que, né, quer estudar, quer fazer uma especialização, às vezes ela não teve oportunidade de estudar mais cedo, né, Uhum. vai ter uma oportunidade de estudar mais tarde, né, com 30 e poucos anos, ela quer terminar um curso, né, para poder, né, ter um trabalho mais qualificado. E então hoje acontece muito isso, né? Assim, então o grande fator é isso, Então, as só a mulheres se mudança dos tempos planejando, mesmo da... e assim, eu falo que assim é o grande desafio na reprodução humana. Assim, é um desafio muito grande essa questão, Sim. né, do envelhecimento ovariano, porque a gente não tem muito o que fazer, tem algumas coisas, assim, de todos os congressos tem alguns estudos, muitos estudos, né, avaliando uma série de fatores que a gente pode colaborar para melhorar a qualidade de Uhum. óvulo, mas é muito pouco que a gente pode fazer, então é muito difícil para a Mas gente isso quando é uma dificuldade atende. quando chegam essas pessoas com uma idade já avançada para vocês, médicos? É porque E como que assim, vocês trabalham em relação a isso? assim, eu Não sou tem muito. como? Não, tem, Tem, claro né? que Lógico que tem. A tem. mulher pode Mas é ter uma com dificuldade 40, muito quarenta e maior. dois, 44, mas é muito mais difícil, Sim. E né? como que esse paciente, no caso, entende isso? Porque vocês sabem que é uma causa, Não, né? eu Como que eles explico, encaram isso? não, eu Porque às vezes a explico pessoa chega porque. lá pensando que não. Ah, mas como, né? Não, na verdade, eu gosto de mostrar um gráfico que eu tenho no Uhum. consultório que mostra, na verdade, assim, a fertilidade natural da mulher conforme a idade, né? Eu explico que a fertilidade vai diminuindo por quê? A mulher, ela nasce com um certo número de óvulos, esse número de óvulos vai diminuindo ao longo da vida. Vai diminuindo depois dos 30 e especialmente dos 35 em diante. Então, ela vai engravidando menos porque ela tem menos óvulos e ao mesmo tempo perde qualidade desses óvulos. Então, Uhum. enquanto que até os 35 a maioria dos óvulos tem ótima qualidade, com 40 anos a maioria dos óvulos não tem qualidade boa. Então é, a gente já trabalha com uma taxa de sucesso nos tratamentos muito mais baixa. Sim. Isso para a gente também é muito Entendo, frustrante, né? É entendo. muito frustrante porque a É. gente quer que, E qual que é né? Eu essa quero que meu idade, paciente assim, da mulher que engravide. ela começa a diminuir a fertilidade? Tem uma idade específica? Olha, de 35 em diante começa a diminuir mais, mas eu digo assim que dos 30, assim, acho que um ponto, né, que a gente pensa muito, né, em reprodução, 37, 38 para frente, a gente vê que o processo acelera um pouquinho mais, sabe?
eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar numa paciente que precisa de uma fertilização in vitro, né? Porque tem obstrução das trompas, a gente precisa de uma fertilização in vitro. Se ela fizer com 35 anos o tratamento, assim, se não tiver algumas condições, tem condições que dificultam mais ainda, né? Mas se for uma paciente que só tiver obstrução de trompas, com 35 anos, os melhores serviços, a taxa de sucesso, ou seja, dela engravidar com o tratamento, é em torno de 60%, tá? Agora, se a gente tem uma mesma mulher com 40 anos, né, só com obstrução de trompa, por conta da qualidade dos óvulos, essa chance diminui para 20%, sabe? Então, por que ela engravida muito menos com o tratamento? Porque as pessoas pensam, se eu não engravidei, vou tratar, daí vou engravidar. E pode engravidar, sim, mas a gente é muito mais um não do que o sim, né? Porque 20% não é tanto como a gente gostaria que fosse, né? Mas é por conta da qualidade desses óvulos que a gente perde, né? Então, assim, muitas engravidam, mas às vezes precisa fazer um tratamento, 2 tratamentos, 3 tratamentos, sabe? Isso é desgastante, né? Desgastante tanto... Frustrante, né? É Porque frustrante. dependendo do tempo que... Então, assim, desgastante fisicamente, emocionalmente e financeiramente, né? Sim. Porque, então, por isso que a gente estimula... Por isso que você, assim, acontece delas, às vezes, desistirem no meio do tratamento? Acontece muito. Inclusive, pacientes, sabe, assim, na Tem algum fertilização caso, in vitro... assim, que você pode contar pra gente? Sim. Nossa, uma paciente me marcou muito, porque a gente fez ela precisava de uma fertilização in vitro, e eu fiz, ela formou, se não me engano, 5 ou 6 embriões, sabe? É um processo assim que não é fácil de entender, né? Mas em outro momento, se tiver tempo, eu explico. Mas, né, na hora de fertiliza os óvulos, o embriãozinho vai crescendo, né? Lá para o 5º, 7º dia depois, a gente tem os embriõezinhos que formaram, porque tem uns óvulos que fertilizaram, mas que no meio do caminho param de desenvolver. Então, a gente, né, é um funilzinho, né? Então, a gente tem só alguns embriões no final. Paciente que tinha 5 embriões, e daí eu falei para ela, olha, e ela estava com 40 anos, né? Mas eu falei, como a gente tem 5 embriões, provavelmente algum, não quer dizer que a genética é normal desses 5, né? A gente nunca sabe, pode ter embrião geneticamente normal e outros não, né? Tem gente que quer fazer biópsia para análise genética, outras pessoas não. Ela não fez a biópsia, mas enfim, eu fiz a transferência de um dos embriões, né? Ela tinha todas as outras condições muito boas, então assim, não engravidou, assim, provavelmente porque eu era um embrião não anormal geneticamente, né? Não engravidou, mas eu falei, não, a gente tem outros 4, né? Vamos esperar um pouquinho e vamos colocando, né? Vamos transferindo aos pouquinhos, né? Mas assim, uma paciente que ficou tão devastada que ela falou, não, mas eu não quero fazer mais nada. E isso me deu uma dor no coração, que Porque você sabe, sente a dor do paciente, que você está naquele processo todo, né? Eu tenho, assim, 2 psicólogas que eu encaminho muito minhas pacientes, assim, psicólogas especializadas em reprodução humana, ou seja, são psicólogas que só trabalham com isso e sabem exatamente o que a paciente que faz o tratamento, né? Ela tá, o que ela passou, porque assim, são processos complicados para entender, são complexos, às vezes, né? a família também está naquele processo, passando por tudo junto com ela, né? Então assim, eu acho que o desistir também tem que ser muito pensado, então, né? assim, as psicólogas ajudam muito a entender. Mas essa paciente, em particular, ela não quis passar em psicóloga, ela, assim, se frustrou de uma certa maneira, que eu assim, a cada 15 dias eu mandava uma mensagem, bem pelo menos para a gente conversar sobre isso, ela não quis vir e tal. E no final ela mandou mensagem que ela resolveu comprar um cachorrinho para, né, para suprir, né, e resolveu que eu não ia querer mais. Ai, que triste. Então, assim, é triste, porque assim, triste. não é certeza, mas provavelmente com algum daqueles embriões ela vai engravidar, né? Impactante, nossa, mas assim, isso é para dizer o quanto que isso impacta o emocional da mulher. Eu acho que mexe com você, né? Eu acho que é incrível. Mas a gente vai continuar com essa conversa no próximo bloco, e se a gente continuar, a gente fica, acho que o dia todo, porque é um assunto tem muita coisa, muito né? Muita importante, coisa. essencial. Daqui a pouco, vamos entender mais quais são os princípios de tratamento da reprodução humana e os caminhos possíveis para quem deseja engravidar.
O Ponto Feminino já volta. Olá, eu sou a apresentadora virtual da TV Judaica, a primeira TV judaica brasileira. Estamos 24 horas no ar no Brasil e no mundo, com uma programação inédita. Trazemos jornalismo, cultura, entretenimento e muito mais, sempre fortalecendo o judaísmo, o sionismo e combatendo o antissemitismo. E o melhor, estamos crescendo a cada dia, com mais audiência, mais engajamento e milhares de downloads do nosso aplicativo. Agora, queremos você com a gente. Anuncie sua marca, patrocine a TV ou programas, ou desenvolva novos conteúdos em parceria com a TV Judaica. Entre em contato pelo telefone abaixo e solicite nosso Media Kit. Vamos juntos construir algo grandioso. TV Judaica, conectando você a Israel, aonde quer que esteja, 24 horas por dia. Oi pessoal, eu sou a Thaís Nascimento, professora e pedagoga, estou aqui novamente com vocês para abordar hoje o tema da importância dos pais no auxílio da educação e desenvolvimento dos filhos. O interessante é dos pais também darem autonomia adequada, tarefas que as crianças possam realizar sozinhas, ao invés de fazer por eles. Isso ajuda no desenvolvimento de raciocínio, no poder de escolha, no saber falar não no futuro, e não só dentro de casa, mas no social, dentro da sala de aula. Quer saber mais sobre esse universo e como ele pode transformar vidas? Então, me acompanhe aqui na TV Pique Zap e na TV Aberta São Paulo. E é claro, também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro de tudo. Estamos de volta com o Ponto Feminino, conversando com a doutora Silvia Joly sobre fertilidade e reprodução humana. Doutora Silvia, depois do diagnóstico, quais são hoje os principais tratamentos usados na reprodução humana? Bom, são vários, né? Mas Imagino. assim, são 3 principais. Mas é importante você falar isso do diagnóstico, né? Porque é o que eu falo, né? Primeira coisa é a gente investigar e ter um diagnóstico, né? Que para cada diagnóstico é um tipo de tratamento, né? Isso é muito importante a gente, né, ter na cabeça que, né? Porque as pacientes às vezes chegam e falam assim, eu quero saber o tratamento que eu vou ter que fazer. Não dá para a gente saber sem fazer todos os exames e ter um diagnóstico preciso, né? Então, assim, a gente tem desde os tratamentos que a gente fala que são de baixa complexidade, que é o coito programado, né? O que é o coito programado? O pessoal chama muito de indução da ovulação, né? Então, o coito programado, o que é? É a gente programar o melhor momento do ciclo menstrual para ter relação e aumentar a chance de engravidez, tá? Ou namoro programado. Como é que ele funciona? A gente pode ser feito num ciclo natural sem remédio, mas na maioria das vezes a gente usa medicação porque ela é muito indicada, por exemplo, para mulheres que não ovulam direito todo mês, então, ou mulheres com ovário policístico, né? Então, o que a gente faz? Dá uma medicação para fazer com que ela ovule e vamos acompanhando com ultrassom para ver a hora que esse folículo está crescendo e que ele vai se romper para a mulher ter relação no momento certo, tá? Agora, é muito importante saber, gente, que, né, porque tem, né, chegam pessoas assim no consultório falando, eu já fiz 3, 4 meses de indução de ovulação, mas não foi feito controle com ultrassom. Então, se não, primeiro assim, tem que fazer controle com ultrassom, porque tem algumas mulheres, por exemplo, com síndrome de ovário policístico, que esses ovários ficam muito estimulados, então, às vezes tem muitos folículos que crescem, isso não é bom, e assim, o principal de tudo, às vezes a gente usa uma medicação e não funciona, então a pessoa, por exemplo, chega para mim e fala assim, fiz 4 meses de tratamento, mas não fiz ultrassom, então assim, pode acontecer de a dose tá baixa, então muitas vezes quando eu controlo com ultrassom,
às vezes no mês seguinte eu preciso aumentar a dose, ou às vezes eu preciso introduzir uma injeção junto, porque não está funcionando. Então, assim, é muito importante esse controle. Então, isso é o coito programado, que a gente só faz ultrassom no consultório e orienta o melhor momento para ter relação, tá? O outro de baixa complexidade é a inseminação intrauterina, tá? Então, a inseminação, ela funciona bem parecido, né, com o coito programado. O pessoal acha, né, que a inseminação é uma coisa super produzida, mas não é tanto. A inseminação intrauterina, a gente faz a mesma coisa que o coito programado. A gente dá medicação para estimular a ovulação, controla com ultrassom, só que quando esse folículo está para romper, em vez de eu falar, olha, pode ter relação em casa nesse período, não, a gente, nesse período que ela vai ovular, o homem coleta o sêmen no laboratório, esse sêmen é preparado, é centrifugado e é feito um preparado com os melhores, os espermatozoides mais rápidos, com os melhores. Então, daí a gente, inseminação chama por quê? Porque a gente insemina dentro do útero. Então, é uma canulazinha que a gente coloca dentro do útero para jogar, para cortar caminho, né? Para já colocar dentro do útero esses melhores espermatozoides, tá? Gente, é incrível então, isso daí a gente faz, pode ser feito até em consultório. É a minha curiosidade, é feito na sua clínica? Pode tudo ser feito, isso? pode ser feito numa clínica autorizada e tudo mais, pode ser feito em clínica, é sem anestesia, é procedimento simples, sem É anestesia. simples. É bem simples e sem anestesia, muito tranquilo, muito. Então, assim, é bem mais simples do que as pessoas pensam. Então, só que na verdade, quando que ele é melhor que o tentativa natural? Quando, por exemplo, eu tenho um problema masculino de motilidade, porque daí eles fazem um centrifugado dos melhores espermatozoides, tá? Agora, tem algumas situações que não cabem nem no coito programado e nem na inseminação. Então, por isso que a gente tem que ter um diagnóstico para saber, né, se com aquele tratamento vai aumentar a chance, né? Então, por exemplo, não adianta eu fazer uma inseminação intrauterina numa paciente que tem um problema de trompa obstruída, porque eu vou jogar aquele sêmen dentro do útero e a trompa está fechada, né? Aquele óvulo não vai passar. Então, a gente tem que ir para um tratamento mais complexo, que é a fertilização in vitro, tá? Então assim, lembrando, inseminar, o pessoal confunde muito as duas coisas, mas inseminação é inseminar o sêmen lá dentro do útero, ponto. Sim. Fertilização in vitro, por que chama fertilização in vitro? In vitro porque ela acontece no laboratório, eu preciso de um laboratório, de estrutura de um laboratório para esse tratamento, tá? Porque primeiro a gente faz um estímulo ovariano, mas um estímulo bem mais potente, porque com injeções também, porque nesse caso eu quero que tenha vários óvulos, né? A gente faz essa estimulação e quando esses folículos que contêm os óvulos, né, estão grandes, a gente agenda a coleta desses óvulos. Então, a gente acompanha com ultrassom do mesmo jeito, mas a coleta desses óvulos é feita numa sala cirúrgica, num laboratório de reprodução, por quê? Daí é feito com sedação na veia, como se fosse fazer endoscopia, sabe? Uma sedação bem tranquilinha. Eu entro com ultrassom vaginal, não faz corte nenhum. Eu entro com ultrassom vaginal com uma agulhinha na ponta, vou retirando esses líquidos, mando para o laboratório. Então, aí entra a parte do laboratório, né? Porque no laboratório, esses óvulos vão ser fertilizados, né, com o espermatozoide, ou esse embriãozinho vai se desenvolvendo e posteriormente a gente coloca dentro do útero. E esses formatos de tratamento são escolhidos por você? Ou é uma conversa entre você e o paciente? Como que funciona? É assim. Ou assim, dependendo do que essa paciente precisa? É assim, tem casos que não dá para a paciente escolher. Por exemplo, como eu falei, as trompas obstruídas, né? Sim. Porque o óvulo a trompa serve de transporte para esse óvulo, mas se eu tenho as trompas obstruídas, não tem esse transporte. Sim. Então, não me sobra outra Não tem alternativa alternativa. do que a fertilização in Sim. vitro. Eu preciso tirar esse óvulo, porque não tem passagem no corpo, então eu preciso tirar para fertilizar fora. Então, nesse caso, eu falo para a paciente, olha, no seu caso, só tem esse tratamento possível. Agora, tem alguns casos que cabe ou a inseminação ou a fertilização in vitro. E daí eu explico, olha, com a inseminação você vai ter uma taxa de sucesso tal, e com a fertilização in vitro tal, porque a taxa de sucesso é bem maior que a fertilização in vitro, né? Mas daí eu explico os prós e os contras de cada um, e
né, a paciente decide em algumas situações, né? Sim. Mas tem, assim, a maioria das situações a gente tem, assim, tratamentos, assim, muito claros, né, que vão... Porque, às vezes, a gente tem duas opções, mas um que vai aumentar muito pouco a chance dela engravidar e outro que vai aumentar muito. Mas eu coloco bastante para a paciente, né? Às vezes ela quer um tratamento que, mesmo que não tenha chance tão alta como a fertilização, ela quer um tratamento menos invasivo. Então, eu respeito, Eu sabe? imagino que é sempre uma decisão de ambas as partes, Sim, né? Do sim. que é mais favorável para cada paciente. Sim, sim. E um assunto que você falou, assim, que a gente acho que precisa, acho que é o essencial da gente conversar, se a fertilidade, ela é também relacionada ao homem, no caso do casal, ou ela só está focada na mulher? Nossa, essa pergunta foi excelente, Sim. porque, veja só, né, ninguém imagina, mas 35% das causas de infertilidade são por problemas masculinos. Que coisa. Então, veja, 35% problemas masculinos, 35% problemas femininos, e daí vem causas genéticas, infertilidade sem causa aparente, vem outras situações, mas enfim, o homem pode ser tão responsável quanto a mulher. Responsável é um termo meio pesado, né? Mas enfim, eu digo assim, a causa, né? Ser masculina ou feminina. Então, assim, na avaliação inicial, né, da infertilidade, pedir um espermograma para o homem é fundamental, né? Então, na avaliação inicial, a gente sempre tem que pedir pelo menos o espermograma, uma avaliação das trompas, né? Pelo exame de esterossalpingografia, porque o ultrassom não vê trompa, e algumas vezes é imprescindível a dosagem hormonal também, tá? Nem sempre, porque quando a mulher menstrua regularmente, a gente sabe que os hormônios estão normais, mas a gente acaba pedindo, né? Mas o espermograma é fundamental. Nem sempre os homens querem fazer, né? E como assim isso é descoberto no consultório? E que forma os homens recebem isso quando eles descobrem que não o problema são eles, mas quando eles descobrem que eles também vão ter que fazer um tratamento? É assim, eu abordo da seguinte maneira, desde o começo, né? Eu falo, gente, porque acontece muito, sabe? Eles levam um exame, e daí às vezes a mulher comenta, mas o problema é dele, é com ele. Eu falo, gente, assim, o problema é do casal. O casal quer engravidar, vocês dois querem ter um filho, então não importa se é de um, de outro, o que importa é, vocês querem ter um filho, nós vamos ver o melhor tratamento para isso, Sim. né? Infelizmente, tem alguns homens que se abalam muito com isso, porque acham que isso pode, de alguma maneira, estar ligado à virilidade, à masculinidade, não tem nada a ver, São muitos né? tabus, né? Eu acho que São da nossa muitos sociedade. tabus, gente, é muito tabu. Então, assim, muitos homens se sentem diminuídos por conta disso, né? E assim, primeiro, ninguém precisa saber, né? Então, acho Certo, assim, se eles já estão ali no consultório. essa questão da fertilidade é uma coisa tão íntima do casal, né? Eu sempre até oriento, falo, não é uma coisa para ficar, né, falando, contando para os outros, contando para os amigos. Por quê? Por que é o principal? Porque o casal já está numa ansiedade absurda, né? Inclusive, existe muita discussão dos casais, né, com o tratamento e tal, porque são duas pessoas que estão no auge do estresse por causa desse assunto, né? Ter um filho. E se compartilham com familiares ou amigos, né? É claro que não é por mal, mas as pessoas ficam perguntando. Sim. E aí, já fiz o tratamento? E aí, em que pé que tá? Curiosidade, Quando vai né? fazer? Engravidou? Então, assim, já tem a pressão de cada um, né, por Interna, si só. né? Se tivesse a pressão externa, isso acaba, assim, deixando o casal muito desestabilizado. Então, eu sempre oriento, se quiser contar para o familiar, assim, um núcleo mais próximo, mas não fiquem, né, contando para amigos, e não é por causa sabe, tem muita gente que acha, também, né? mas não é né, porque é segredo, não, mas é por conta disso, para não sentir essa pressão externa, porque muitas vezes, né, não vem por maldade, vem justamente para querer saber, para ajudar, mas o casal acaba se sentindo mais pressionado ainda, sabe? Uma coisa interessante que você comentou, que eu queria perguntar, eu acho que qual a importância dessa mulher? Será que é uma informação, uma mudança também dos nossos
das nossas informações, da importância de guardar, às vezes, esse óvulo que você estava comentando, dela, às vezes, demorar. O que fazer para não demorar, para ela chegar em uma certa idade e não ter a baixa probabilidade dela, né, ter esse filho? Será que é uma mudança, às vezes, de mentalidade, de estar se informando, né? Às vezes dela não esperar tanto tempo, de estar, que nem você contou o caso delas, às vezes, estudarem, chegarem lá e não terem tanta probabilidade. Eu acho que a importância de você estar aqui, por exemplo, de estar informando, né? Contando um pouco mais do que é necessário ser feito. Será que é uma má informação da sociedade desse assunto? Então, hoje tem recebido bastante paciente procurando para o congelamento de óvulos. A gente fala assim, preservação da fertilidade, né? Ou seja, é garantia que vai ter um filho depois? Não é garantido. Vai depender da qualidade desses óvulos, tal, não é garantido. Da qualidade do sêmen que vem. Porque as técnicas já estão aí, né? Mas todas, aumenta né? muito a chance, né? Então, assim, e quanto mais cedo essa mulher congelar esses óvulos, melhores as chances, que são óvulos, né, com qualidade bem melhor. Então, hoje tem muita procura, porque as pessoas falam sobre isso, né? E tem que chegar, assim, no ouvido das mulheres muito, porque as que vêm perto dos 40, muitas falavam, se eu tivesse ouvido de congelamento de óvulo antes, eu teria congelado, né? Não sabia que ia ser mais difícil agora. Eu até falo, eu até brinco, né? Assim, as minhas filhas, né? Uma tá com 21, outra com 24. Quando eu tiver 30, vou querer que congele. E ela já sabe e fala, mas eu vou querer congelar mesmo. Então, eu falo para minhas pacientes, né? Quando tá com 30 e pouquinhos anos, eu falo, olha, você tem planos de... Às vezes ela tem plano, né? Tá namorando, tem plano de casar e ter filho logo, mas eu já falo, olha, você tem os seus planos e espere um pouquinho e veja se seus planos estão sendo, né, viabilizados, porque se não, fala, espere tantos anos. Se isso for um assunto ainda para um futuro mais distante, congele seus óvulos. Mas quando é indicado esse congelamento? Tem uma idade? Como que funciona? Quanto mais cedo, melhor. Então, antes a gente falava em 35, hoje a gente fala quanto mais perto dos 30, melhor, que são óvulos de melhor qualidade, entendeu? Então, assim, pode ser congelado, assim, preservação, que a gente fala de fertilidade social, né? Aquela que a mulher que quer ter filho, mas às vezes é uma mulher até que é casada, mas não quer ter filho agora. Muitas mulheres sem parceiro, mas que um dia quer ter, né? Então, tem a preservação oncológica, a paciente que vai fazer o tratamento de câncer, como eu falei, né? Sim. Que é bom a gente congelar antes, porque ela pode perder os óvulos. Uma mulher que vai ser submetida a um tratamento de cisto do ovário, vai tirar um cisto do ovário, ela também pode perder quantidade de óvulos. Então, é interessante também com um cisto grande de ovário, né? Então, é interessante congelar antes. A paciente que vai vai tirar uma endometriose do ovário também, é fundamental que ela congele antes, porque a gente sabe que, por melhor que seja o cirurgião, né, na hora de tirar a cápsula desse endometrioma, que é endometriose do ovário, pode, né, sair um pouquinho de folículo ovariano e perder, né, essa quantidade de óvulos. Então, tem várias situações, né, em que esse congelamento é indicado, né? Mas eu falo para todas as pacientes assim, você tem planos, não tem? Daí eu falo, fica atenta, porque daí ela, pelo menos assim, eu jogo a sementinha na cabeça, né? Às vezes assusta algumas, né? Que fala assim, nossa, mas poxa, eu tô com 30 anos. Mas eu jogo uma sementinha para ela saber que existe, né? Para ela saber que existe a possibilidade dela não poder ter um dia. Eu acho que talvez a conscientização, eu acho que a mulher em si não pensa isso. Eu acho que ela vai pensar realmente quando ela vai tentar ter esse filho, talvez. E quando a gente fala em congelar óvulo, a gente fala muito em dar liberdade para a mulher, ou seja, a liberdade de escolha de ter esse filho mais tarde, né? Então a gente tira bastante dessa pressão do relógio biológico, né? Estou ficando mais velha, aí eu quero ter filho, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Então, assim, essa pressão é, de certa forma, diminuída, ela é, né, muito menor. E, né, mesmo sem a garantia, sem a certeza de que vai ter, né, que vai dar certo, essa pressão é muito menor, né, e dá liberdade para ela poder usar mais para frente. Então, é uma garantia. Você não acredita? É uma garantia, não é Não. Não é uma garantia de jeito nenhum, porque a gente não pode
até brinco com minhas pacientes, né? Se for algum médico ou algum dentista, médico, e fale que aquele procedimento é garantido, você sai correndo, ó, porque não é garantido. A gente não sabe, não existe exame para saber, para avaliar a qualidade daqueles óvulos, né? Então, assim, você não sabe a qualidade deles, você não sabe como é que esse espermatozoide que vem junto para fertilizar. Então, infelizmente, a gente não pode garantir. Mas a gente, quanto mais cedo ela congelar, as chances são muito grandes, né? Então, assim, quando ela congela bem cedo, ela tem bastante óvulo, né? Então, por exemplo, o ideal é que que essas mulheres com 30 anos tenham pelo menos de 15 a 20 óvulos congelados. Daí a chance é bem grande de ela ter um filho no futuro, né? Agora, quando a mulher congela mais para frente, ela vai ter menos óvulos. Então, ou ela faz 2 tratamentos para ter mais óvulos, senão a chance diminui bastante. Então, assim, quanto mais cedo ela vai ter mais óvulos, de qualidade melhor. Que maravilha, doutora Silvia. No próximo bloco, nós vamos falar sobre maternidade solo, casais homoafetivos, preservação da fertilidade e também uma mensagem importante para quem está vivendo este processo. Já voltamos. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, como vocês estão hoje, pessoas? Eu sou a Natália Duarte, também conhecida como Nath Nutricionista nas redes sociais, e hoje o tema é nutrição esportiva. O que é que você deve mudar na sua alimentação quando você for começar a treinar? Você começou a treinar agora e era sedentário? Você não precisa fazer grandes mudanças na sua alimentação. O que você precisa prestar atenção é transformar a sua alimentação no mais natural possível. Ou seja, alimentos o mais próximo do de verdade, alimentos mais próximos do que seriam na natureza, pois assim você vai tirar os aditivos e vai tirar conservantes da sua alimentação como um todo, o que vai trazer muito mais saúde. Tirando esses elementos da sua alimentação, você vai tornar o seu corpo mais limpo, então ele vai funcionar de uma forma melhor. E é isso que a gente precisa quando você começa a treinar. Então, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, esses alimentos têm que ser sim a base da sua alimentação se você começou a treinar hoje. Gostou desse conteúdo? Mande a sugestão para o próximo tema lá na nossa rede social da PixApp TV. Beijo da Nutri! Estamos de volta com o Ponto Feminino e seguimos nossa conversa com a doutora Silvia Joly. Hoje, reprodução humana também atende maternidade solo e casais homoafetivos. Como funciona este acompanhamento, doutora? É importante a gente, né, falar disso, porque hoje tem muitas mulheres que procuram, que têm o sonho de ser mãe, mas, e que querem ser mães, claro, né, elas esperam por um parceiro, mas na falta de encontrar o seu parceiro ideal, né, elas querem ser mãe solo, ou seja, o desejo de ser mãe é tão grande que daí elas têm que recorrer à fertilização in vitro, né? A gente tem que retirar os óvulos dessa mulher e fertilizar com um sêmen de um doador, tá? Então, muitas vezes elas recorrem a um banco de sêmen, tá? Para que seja esse doador do material. E tem dificuldade de encontrar esse doador? Ou hoje não, os bancos, bem disponível? Não, os bancos de sêmen, eles normalmente eles têm bastante opção de... assim, o que você tem acesso, né, nos bancos de sêmen? Você tem tanto o banco de óvulo como de sêmen, você tem acesso às características do doador, né? Do tipo altura, peso, cor de pele, cor de cabelo, tipo de cabelo, cor de olho, tudo escolhido tipo sanguíneo, no entendeu? consultório?
Então, assim, é anônimo, né? Os bancos têm, os doadores são anônimos, Sim. né? Mas você tem todas essas características nos bancos, né? E daí, com as características, você escolhe. Então, assim, eu tenho bastante pacientes muitas pacientes que engravidaram com sêmen de doador, mas não, porque tem aquelas que engravidam com sêmen de doador, que estão casadas, mas que o marido, assim, não tem a capacidade de produzir espermatozoide, né? Então, tem essa situação. Elas recorrem a um banco porque o parceiro realmente não tem essa possibilidade. Agora, tem aquelas que recorrem ao banco porque querem ser mães solos, né? Porque a gente chamava antigamente de mãe solteira, né? Mas que esse termo já caiu por terra. Então, Sim. maternidade solo mesmo, né? Aquela mãe, a gente fala que é, assim, maternidade solo ou gestação independente, né? E quais situações também é indicado o útero de substituição ou a barriga solidária? Sim. Também nessas situações? Na verdade, útero de substituição é muitas vezes para a mulher que não tem o útero, né, para gestar, ou a coisa que eu também esqueci de terminar outra pergunta, sobre os casais homoafetivos, né? Sim. Porque quando se trata de um casal homoafetivo feminino, elas precisam do quê? Então, assim, tem a barriga, tem o óvulo, né? Muitas vezes elas fazem, né, o óvulo de uma na barriga da outra, ou o óvulo de uma na barriga da mesma. Então, assim, elas têm o óvulo e o útero, elas precisam só do sêmen, né? Quando é um casal homoafetivo feminino, elas precisam só de um banco de sêmen de doador. Sim. Casal homoafetivo masculino, eles têm o sêmen, né? Então, eles precisam do quê? Eles precisam de um útero de substituição, né? Que é a seção temporária do útero, a gente chama de seção temporária do útero. E antigamente o pessoal falava barriga de aluguel, mas a gente não fala mais isso porque isso daí não é permitido no Brasil que seja remunerado, né? Sim. Então, em outros países, né, do mundo, tem alguns países que remuneram, mas no Brasil isso é proibido. Então, assim, por isso que a gente não fala mais esse termo de aluguel, né? A gente fala seção temporária do útero, né? Útero, né, de substituição. Então, esses casais homoafetivos masculinos, eles precisam de um banco de óvulos, né, para escolher esse óvulo, ou de um banco ou de uma doadora, né? Esse doador de sêmen ou essa doadora de óvulos, ela pode ser uma parente de até 4º grau. Um parente ou uma parente de até 4º grau. Então, pode ser, que tem muita gente que não quer esse vínculo, então prefere pegar de um banco, né? Mas, para pegar de um banco, você tem que comprar desse banco, né? Então, Então, nesses casos, sai eles mais já caro. vêm com alguém. Com alguém, assim, específico, então, já trazem essa Então, às vezes mulher? vem, né? E grande parte não vem porque não quer esse vínculo afetivo. Então, depende. Depende Né? do caso. Tem uns que já têm, olha, eu quero que seja... por exemplo, estou com um casal afetivo masculino, que na verdade eles moram fora do Brasil, né? Mas que eles vão vir agora no 2º semestre, mas uma prima de um deles que vai gestar, e tem todo um trâmite, né? Precisa passar, né? A mulher, para ceder útero, ela tem que ter tido filho já, tá? Então, é uma mulher que tem que estar com a saúde ok, então tem vários requisitos para isso, sabe? Mas isso é pelo emocional? Pelo fato de talvez ela... Não, para saber que é uma mulher que, assim, também pelo emocional, mas para saber que é uma mulher que, assim, vamos pensar assim, o útero dela funciona, né? Ela já teve a capacidade de gestar, né? Então, que ela já tem... pelas duas coisas, né? Tem possibilidades. Então, a mulher já ter tido filho, né? Para não bater com essa questão, né, emocional de talvez por desistir, tudo isso, né? Então, no homoafetivo masculino, a gente precisa, né, de um óvulo doado, que pode ser de parente ou de um banco, e um útero de substituição. O útero de substituição não dá para você comprar de um banco, né? Então, daí tem que ser uma parente de até 4º grau, no Brasil, né? Excelente, interessante. Pelo menos assim, legalmente não pode, né? Fora do Brasil, né? Se comercializa um monte de coisa. Agora, no Brasil não. Mas então, assim, tem muitas opções, Muito né? bom. Que bom, né? Hoje em dia tem várias muitas possibilidades, opções, né? Então... Um assunto que eu gostaria de saber, num caso que um casal que está se relacionando num 2º casamento, por exemplo, que o homem já tem filhos e a mulher é uma mulher mais nova, e existe a possibilidade deles terem dificuldade de ter filhos, no caso masculino? Pode,
Sim, existe bastante essa possibilidade, né? Primeiro porque se ele tem filhos maiores com uma mulher muito mais nova, provavelmente, né, ele já passou dos 40, dos 50, e antes a gente achava até uns anos atrás que a fertilidade do homem começava a diminuir com 50, hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que a partir dos 40 já começa a ter alteração de qualidade do espermatozoide, então assim, já começa a ter essa ação a partir dos 40. Então, o homem já não tem a mesma qualidade de espermatozoide, então assim, e outra coisa, os problemas podem vir a acontecer, né, não só por conta da qualidade, mas pode ter uma obstrução de alguma coisa, né, de algum ducto lá para a saída do espermatozoide. Então, um homem, eu sempre falo, né, ele teve filho, mas faz muito tempo, né, a situação muda no corpo do homem e da mulher com o passar do tempo, né, e não só pela idade, mas, né, o corpo vai mudando. E fora que tem aqueles homens vasectomizados, né, que tiveram filhos e fizeram vasectomia, que também tem jeito sim, Tem? né, Que incrível. porque nesse caso dos vasectomizados, daí tem duas opções. Ou ele reverte a vasectomia, mas a gente sabe que quando é uma vasectomia de muito tempo, né, principalmente de mais de 10 anos, ela pode trazer resultados não tão favoráveis na hora de reverter, tá? Então pode fazer a reversão da vasectomia ou a fertilização in vitro. Por quê? Daí, pensando que o que é a vasectomia? É cortar, que nem na mulher, na laqueadura corta as trompas, na vasectomia corta os dutos que vão levar o espermatozoide para fora, né? Então esse espermatozoide, ele é produzido, mas ele não é lançado na ejaculação. Na ejaculação, né, é o sêmen sem espermatozoide, né? É o líquido sem espermatozoide. Então, ele é produzido. Então, o que a gente tem que fazer? Ou ele reverte ou faz a fertilização in vitro. Por quê? Daí a gente faz todo aquele processo de estimular a mulher, tirar esses óvulos e faz logo em seguida que a gente coleta esses óvulos, faz um procedimento no homem, ou aspira com agulha, ou aspira com biópsiazinha, esse espermatozoide direto do testículo, na bolsa escrotal, entendeu? É um procedimento simples também, feito com sedação na veia, bem tranquilo, tá? Mas então, assim, nesse mesmo momento, retira lá onde é produzido, e daí vai para o laboratório fertilizar, entendeu? Então, assim, muitos casais com um homem vasectomizado optam por fazer a fertilização in vitro e com o procedimento masculino, né? Para extrair espermatozoides, né, do testículo. Eu acho que é muita tecnologia hoje em dia, muitas possibilidades, né? Muita Eu coisa. acho que é isso que valoriza os nossos tempos. Acho que Sim. Todas as possibilidades que essa mulher, que esse casal pode ter, buscando, né? É muito rico. É muito, muito rico. Muito rico. Existe algum mito sobre fertilidade ou infertilidade que a senhora gostaria de nos esclarecer? Olha, eu acho que o maior mito, né, que assim, que é o horror de quem trabalha com reprodução, acho que o maior mito são as pacientes ouvirem de amigos, de vizinhos, parentes: você não está engravidando, você está muito estressada. Relaxa, desencana que a gravidez vem. Então isso assim, tem vários estudos até falando, né, se o estresse afeta a fertilidade, né? A gente sabe que o estresse pode afetar um pouquinho a ovulação, mas não tem nenhuma evidência grande de que o estresse esteja diretamente relacionado com a infertilidade. Então, isso não pode acontecer, porque o tempo vai passando. Então, a gente vê muito no consultório as mulheres chegando com mais idade: não vim antes porque, né, todo mundo fala que eu tinha que desestressar, tal, e que ia acontecer, né, para eu parar de pensar nisso, parar de focar nesse assunto, que vai acontecer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, gente. Sim, então, assim, um ano sem evitar e não engravidou, procure ajuda. E depois dos 35 anos, 6 meses, não engravidou, busque a ajuda de um especialista em reprodução humana, gente, porque é quem vai conseguir te pedir os exames mais específicos e poder te orientar melhor nesse processo, né, para alcançar, né, a
a maternidade, né, ou a paternidade. Sim, eu acho que esse é um sonho de muitas mulheres. de muitas e graças a mulheres. Deus, hoje nós temos todas essas possibilidades. E para as mulheres e casais que sonham em ter filhos, mas talvez estejam vivendo dificuldades nesse processo, qual mensagem você gostaria de deixar para elas? Não tapem o sol com a peneira, tá? Encarem essa realidade, né? E quando elas chegam no consultório, né, existe sempre um grauzinho de tristeza, de frustração, né? Mas eu falo, tem muitas até que falam assim, ai, será que eu vou dar conta de seguir com essa investigação? Eu falo, gente, é para hoje. E eu ainda falo assim, independente do tratamento que você precisar, se você for fazer ou não, nós temos que ter um diagnóstico, porque daí você tem uma decisão consciente, quero tratar, não quero tratar, mas vai ser muito mais leve no futuro. Então, minha mensagem é isso, busquem ajuda para pelo menos ter um diagnóstico e decidir conscientemente se vai querer fazer ou não, para que você não se arrependa depois e seja muito leve essa decisão. Falar sobre reprodução humana é também falar sobre sonhos, esperança e possibilidades. Porque cada vida começa muito antes do nascimento. Ela começa no desejo, no cuidado e no sonho de construir uma família. E embora cada jornada tenha o seu tempo e os seus desafios, a informação, o acolhimento e o acompanhamento adequado podem fazer toda a diferença neste caminho. Doutora Silvia, muito obrigada por estar no Ponto Feminino novamente. E eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, a sua clínica para quem quiser te conhecer e fazer também acompanhamento com você. Sim, bom, agradeço mais uma vez, é uma honra, né, participar de um Muito programa obrigada. com foco feminino, Sim. né? E, bom, meu Instagram é @doutora Silvia Jolie Ginecologista. Meu consultório é em Campinas, mas eu atendo muito, né, online também, porque normalmente os casais que vêm para pesquisa de reprodução humana e fertilidade, né, a gente num primeiro momento acaba pedindo muitos exames, avaliando outros exames, né? E em algumas situações a gente precisa examinar sim, mas isso pode ser posteriormente, né? Então, às vezes uma consulta online para tirar, né, ter uma segunda opinião ou para, né, ter algum esclarecimento, para quem é de São Paulo, né? Que é no interior, né, mais fácil, mas eu estou à disposição de vocês, né? Em Campinas, meu consultório é no bairro do Cambuí, né, que é um bairro bem conhecido para quem mora em Campinas. Muito obrigada, doutora Silvia, foi um prazer enorme, é sempre um prazer, você é uma doutora assim que cada dia mais eu tenho admirado pelo seu trabalho e pelo seu conhecimento. E volte sempre, esteja conosco aqui quando você quiser. Uma honra. Muito obrigada, Obrigada a você, tchau. Adriele. Obrigada, linda. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais um Ponto Feminino. Eu sou Driele Liário e este foi o nosso encontro aqui no Ponto Feminino. Estejam sempre com a gente aqui na TV Judaica e não se esqueçam de baixar o aplicativo para estar acompanhando a nossa programação. Um beijo e forte abraço.